Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente costuma rodar Brasil afora para entender sobre os principais cultivos semeados em solo brasileiro, mas hoje a gente vai viajar para o exterior. Hoje a gente vai para o Paraguai, país vizinho aqui nosso. Vamos conversar com o Carsten Friedrichsen, que é presidente da APS. Vamos entender um pouquinho sobre a safrinha de milho e também de soja lá no país. Seja muito bem-vindo, Carsten. Bom dia, boa tarde para vocês. É vice-presidente, só com a salvidade. Nosso presidente Klaus Escher está em exercício e fazendo uma ótima gestão. Eu estou atualmente como vice-presidente, mas tudo bem e obrigado pelo convite. Me desculpe, faço aqui a correção. Então, vice-presidente da APS, Carsten Friedrichsen. Carsten, me diga uma coisa. Começando pelo milho safrinha aí no Paraguai, foi possível plantar dentro da janela ideal de semeadura aí no país? Como que está o desenvolvimento desse milho? Então, o milho safrinha foi semeado numa ótima janela de tempo, que para nós é meados de janeiro até final de fevereiro. Os produtores conseguiram plantar e o desenvolvimento foi muito irregular, dependendo da região. Então, nós temos departamentos de Alto Paraná, Itapúa e Caguaçu, que são regiões produtoras. Ali o milho se desenvolveu até que bem. Tivemos alguns pequenos períodos de pouca chuva, mas no geral ele se desenvolveu muito bem. E nas regiões norte, Canindeyú, Amambai, São Pedro, Concepción, lamentavelmente o que já aconteceu na safra verão de soja, faltou chuva e as plantações ali, os cultivos estão em péssimas condições. Tem lavouras de milho no norte que morreram pós-plantio, elas simplesmente ficaram 40, 50 dias com muita pouca chuva e acabaram morrendo as plantas. E outras lavouras estão com um crescimento de 1 metro de altura, com espigas minúsculas e um cenário realmente muito feio de uma região que costuma produzir muito milho, que tem 2 usinas de etanol instaladas e comprando milho daquela região. Então é uma situação de alerta máxima e últimos dias tem chovido no Paraguai inteiro, mas para essas regiões as chuvas já vieram tarde e não há o que recuperar. Era isso que eu ia perguntar, Carsten, na região norte e leste, então, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, essas chuvas, elas não deram conta de recuperar esse milho que já estava ali prejudicado pela seca? Sim, já veio muito tarde, já estão com espigas, já passou a época da floração. A época vegetativa ela já passou, né? Não há mais o que se esperar, e agora teve micro-regiões onde está um pouco melhor, onde houve algumas chuvas isoladas. Nessas regiões a chuva de agora ainda ajuda para encher o grão, para o ciclo poder fechar, mas a tentativa, a data prevista para o início de colheita já é agora final de maio, e em julho estava previsto a colheita, então agora esse milho já está muito avançado para poder se recuperar. E Carsten, olhando de um panorama geral, então, um retrato para a safrinha de milho no Paraguai, hoje, dia 7 de maio, como que a gente consegue medir um percentual de perda, de quebra nessa safrinha, de uma maneira geral aí para o país? Então, se a nossa expectativa, porque a milho safrinha no Paraguai, ele pode render em ótimas condições, ele supera 100 sacas por hectare, ele pode chegar a 8.000 quilos por hectare em casos excepcionais, mas a nossa perspectiva na hora do plantio é aproximadamente 100 sacas por hectare, isso na região sul, digamos em 50% da área cultivada do milho, isso ainda pode se atingir, é uma meta ainda válida, mas em 50% do resto da área a quebra é de 70%. Então, nós temos ali a nível nacional provavelmente de 30% a 40%
de quebra de produção do que era a nossa expectativa inicial. E, Carsten, me diga uma coisa a respeito da soja safrinha também por aí. Como é que está a situação das lavouras? Então, soja safrinha é o mesmo cenário se em superfície, se o Paraguai cultiva perto de 3 milhões de hectares de soja verão, soja safrinha foi umas 600 a 700 mil hectares, uma superfície até importante, com uma expectativa de colheita aí de 2 mil quilos por hectare. Isso na região sul, agora se iniciou já a colheita, está beirando entre 1.500 e 1.800 quilos por hectare. E a região norte, o mesmo cenário do milho, o soja não cresceu, não se desenvolveu bem, e os rendimentos ali são, se tem colheita, abaixo de 1.000 quilos por hectare. E a questão das negociações por aí, Carsten, como que o produtor está fazendo essa dinâmica de negociações? Ele está segurando esses grãos por enquanto, está travando contratos futuros? Como é que está essa dinâmica? Então, os contratos futuros, que costumam ser uma ferramenta muito utilizada aqui no Paraguai, tiveram muita pouca aceitação nos últimos 6, 8 meses, porque o mercado estava muito parado, muito quieto, Chicago meio baixo, então os negócios a futuro não tiveram muita aceitação entre os produtores. Do soja verão, quem pôde esperar, esperou ainda. Agora, nos últimos dias, de quinta-feira para cá, tivemos um incremento importante ali de Chicago. Então, acredito que alguns produtores venderam nesses últimos dias, mas a negociação estava bem amarrada, bem lenta, e todo mundo esperando melhores condições, que nos últimos dias aí tem surgido algo, mas eu acho que 50% da safra verão tenha sido comercializada, já tenha sido vendida, e uns 50% talvez aguardava ainda melhores condições, que pode ter tido negócios interessantes de quinta-feira para cá. Certo. Carsten, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado a vocês, ao canal, e estamos à disposição aqui para esclarecer e informar os produtores do Brasil. Acho que é importante essa informação, esse intercâmbio de informações, para a gente entender o mercado e poder, às vezes, tomar decisões acertadas, onde o canal de vocês também sempre ajuda o produtor. Obrigado. Então estivemos com o Carsten Friedrichsen, que é vice-presidente da APS lá no Paraguai, nos trazendo as informações, portanto, do milho safrinha e também da soja safrinha por lá. De acordo com o Carsten, já tem uma perda consolidada para o milho safrinha entre 30% a 40%, situação mais grave na região norte e leste do país, segundo ele, que foi mais atingida pela seca. Lá, se a gente isolar essa região norte, por exemplo, as perdas chegam até 70%. Segundo ele, o Carsten, está chovendo nesse momento, nos últimos dias tem chovido de uma maneira generalizada no Paraguai, mas essas chuvas chegaram tarde demais e essas perdas, então, se consolidaram na faixa norte e leste do país. Quando se olha para o sul e para o oeste, a situação já é um pouco melhor para a produtividade do milho safrinha. Segundo ele, então, no sul é possível ainda que se alcance a média de produtividade de 100 sacas por hectare, que era o estimado, então, quando do plantio do milho. E em relação à soja, o cenário é mais ou menos o mesmo para a soja safrinha, região norte também com um desenvolvimento pior por causa da seca, por causa da estiagem, e o sul tendo um desenvolvimento um pouco melhor, mas para as duas culturas, segundo o Carsten, as negociações ainda seguem bastante travadas, produtores, assim como aqui no Brasil, a realidade no Paraguai, ainda os produtores aguardando preços melhores para os grãos. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.